Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Quero dar um recado para você, estudante, que a carteira de estudante 2015 mais fácil estudantil emitida pelo CETUT já está disponível para cerca de 25 instituições de ensino superior em Teresina. Para você que é estudante, está interessado em tirar sua carteira, não perca tempo. Dá uma passadinha na sede do CETUT, que fica na Avenida Maranhão, número 28, no horário comercial, viu, gente? De 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Não perca tempo, vai lá. O CETUT é uma categoria importante para a mobilização e o transporte de passageiros da capital do Piauí. Afinal, são 7 milhões de passageiros por mês. Se esforça para respeitar cada vez mais os seus usuários e também ao meio ambiente. Só este ano, já foram lançados nas ruas mais de 60 novos veículos. Mas o CETUT não para por aí. Apoia eventos culturais, faz campanhas educativas e ainda fortalece a acessibilidade das pessoas especiais. Além disso, não vamos esquecer que esses empresários empregam cerca de 3 mil trabalhadores. Portanto, o CETUT merece o nosso respeito. Essa discussão passa por toda a sociedade civil organizada do país e, nas discussões, as famílias, as igrejas e todo o governo na esfera municipal, estadual e federal. A nossa reportagem foi ouvir as nossas igrejas, uma evangélica e a outra católica. Detalhe, uma é a favor, a outra é contra, Kátia. E o nosso repórter Julimar Silva, ele também ouviu um representante da OAB no Piauí, que se posicionou sobre a questão e ele fez um alerta, Pedro, que essa PEC ela pode ser barrada bem antes de ser aprovada. A discussão sobre a redução da maioridade penal coloca em lados opostos instituições que concordam com a defesa da família. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Teresina, Carlos Wagner, primeiramente ressalta a ilegalidade da PEC 171, que prevê a redução da maioridade penal, que para ele deve ser barrada através de uma ação direta de inconstitucionalidade antes mesmo de ser sancionada pela Presidência da República. A PEC 171, segundo ele, fere a Constituição e os direitos conquistados. Além disso, lembra que a redução da maioridade, a pretexto de diminuir a criminalidade, não se sustenta, pois, segundo o Ministério da Justiça, somente 1% dos crimes são cometidos por menores de idade e 0,5% dos crimes hediondos são cometidos por adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê punições por atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Então, essa é uma visão que a gente tem que extirpar da sociedade, de que não existe nenhum tipo de punição. No aspecto jurídico, juridicamente falando, nós consideramos que o artigo 228 da Constituição, que disciplina a idade mínima de 18 anos para a punibilidade, é uma cláusula petrificada na Constituição, porque ela traz uma garantia de natureza individual. Então, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 60, ela diz que essas condições ou essas cláusulas só podem ser alteradas através de uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, através de uma nova Constituição Federal. No artigo 5º, lá no final também, a Constituição diz que os direitos fundamentais da nossa ordem não são apenas aqueles previstos do artigo 1º ao 15º, mas todo direito ou garantia que esteja no catálogo da Constituição Federal. Carlos Wagner ressalta: somente punir o jovem sem oferecer a ele as oportunidades não resolveria o problema da violência. Ao invés de pensar simplesmente em aumentar a punição desses adolescentes, nós temos que pensar também de que forma nós estamos efetivando os direitos que a eles foram concedidos, como a saúde adequada, educação adequada, lazer, uma gama de direitos previstos no ECA, na própria Constituição Federal, e que nós não visualizamos que estão sendo realmente garantidos a esses adolescentes. Já este pastor da Igreja Filadélfia Internacional acredita que o Estado deve impor limites aos adolescentes em conflito com a lei e defende com veemência a redução da maioridade penal. Segundo ele, existe um clamor popular que precisa ser atendido, pois a população está assustada com tanta violência. A penúltima pesquisa do Datafolha saiu com 84% da população dizendo eu sou a favor, mas a última saiu com 87% dizendo que era a favor. Então, se os parlamentares, eles representam essa população, eles precisam ouvir
a sociedade. Um segundo fator que é importante demais, você precisa entender que os adolescentes de hoje, eles não são os mesmos adolescentes de 30 anos. Eu tenho 41 anos, há 30 anos atrás eu brincava de baladeira. Hoje o menino tem um tablet na mão, que ele tem todas as informações possíveis para saber o que é certo, o que é errado. E sem falar mais ainda, esse adolescente, ele hoje, a gente até fala que é uma incoerência. Como é que um adolescente hoje pode escolher o presidente da República? Ele tem o direito de constituir família, ele tem o direito de casar. Ele tem todos esses direitos, quer dizer, ele tem o direito disso, ele tem a responsabilidade de constituir uma família. Como que esse adolescente não tem a capacidade de assumir erros praticados por ele? O pastor concorda que o Estado brasileiro precisa cuidar melhor das pessoas, ofertando todas as garantias previstas em lei, mas acredita também que grande parte das respostas encontram-se nas famílias. Eu não vejo política pública para a família. Eu não vejo, tem secretaria até para varrer rua, secretaria de varrer rua, mas não tem uma secretaria que cuide da estrutura familiar. Parece que está se esquecendo do que é o principal. Segundo, políticas públicas. Vai reduzir a menoridade penal? Sim, então vamos cuidar da estrutura dessa nova demanda que tem os presídios. A educação precisa melhorar, os presídios precisam melhorar. Então, o poder público não é só reduzir a menor idade penal, que eu sou a favor, mas é criar uma estrutura para recuperar esse adolescente. Posicionando-se contra a redução da maioridade penal, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí, acompanha a discussão da proposta na comissão especial na Câmara dos Deputados. O presidente Campelo Filho diz que a Ordem dos Advogados trabalha para provar a inconstitucionalidade da medida. Ele apenas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e ele vai agora para ser discutido, debatido pelos deputados, em 2 turnos. Então, de repente, esse projeto já pode ser barrado no próprio Congresso e a OAB irá trabalhar efetivamente para que isto ocorra, tentando esclarecer os deputados, tentando esclarecer a sociedade de que essa decisão ela não pode sequer levar a pauta de discussão porque atenta contra a Constituição, atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana e isso a OAB não pode aceitar. O presidente denuncia que as condições precárias dos presídios, a superlotação e a falta de amparo ao jovem com políticas públicas eficientes pode prejudicar ainda mais a situação da segurança pública com a redução da maioridade penal. A prevenção não é essa punição. A prevenção é quando eu vou dar ao jovem educação, quando eu vou dar ao jovem cultura, colocar o jovem numa escola de tempo integral para afastá-lo das drogas, afastá-lo da criminalidade, do contato com outros criminosos, com outros delinquentes. É ocupar este jovem, não é? Com esporte, com educação, com cultura, com lazer. Era isso que nós deveríamos fazer, isso que o Estado, se quisesse proteger os nossos jovens, deveria agir desta forma. A redução da maioridade penal vai ser, mais uma vez, fechar os olhos para a nossa juventude. Quero falar novamente da Hot Shop, uma empresa ligada ao grupo Hotsat. Mais de 20 anos de muito conhecimento, Kátia. Exatamente, para você que sabe, Pedro, que o BR Obrot está chegando, os climatizadores são fundamentais. Evaporativos, movido a água, com aquela hélice jogando aquele vapor d'água na sua residência, na sua empresa. E os geradores, Kátia, nós estamos vivendo ainda uma crise energética em todo o país e no Piauí não é diferente. Portanto, adquira o seu gerador na Hot Shopping para você não ter prejuízo no seu negócio, não é isso? Em Teresina são 2 endereços. 2 endereços. Uma na Avenida Miguel Rosa, bem próximo ao Walter Alencar, na zona sul de Teresina, e a outra na zona leste, na Homero Castelo Branco, em frente ao antigo River. Não perca tempo, dá uma passadinha lá. Um abraço a todos que fazem a Hot Shopping. Peron, um abraço ao Júnior Albuquerque. E olha só, veja no próximo bloco, no nosso quadro de entrevistas, o nosso repórter Jurimar Silva, ele recebe hoje o jurista Jurandir Porto, Pedro. Olha aí esse nome importantíssimo do meio jurídico, Claro, jurídico, e ele vai falar um pouco sobre a constitucionalidade da PEC 171, um assunto importantíssimo, Ninguém pode perder exatamente essa opinião do jurista Jurandir Porto.